Fala, torcedor do Palmeiras. Infelizmente, ontem, o Verdão acabou sendo derrotado pelo Grêmio por 3-2. E eu trouxe aqui um corte fresquinho do programa G4 desta quarta-feira, onde o Paulo Massini comenta o que está acontecendo com o Palmeiras e por que o time não está conseguindo encaixar dentro de campo. Então, já chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta aí embaixo o que você achou dessa análise. Isso ajuda demais. Avante palestra. Covarde que com 2 minutos se acovardou e não marcou o pênalti. Eu vou me referir à arbitragem só a este ponto, né? O lance do Arrascaeta também é ridículo, mas enfim, o Palmeiras também teve benefícios da arbitragem. Então, cara, logo o jogo contra o Sport lá, enfim, cara, esse argumento do Abel, ele existe, ele é real, é um fato, os erros aconteceram a favor e contra. Eu vou manter a minha linha de raciocínio e acho que teria sido melhor para o Palmeiras que ele tivesse perdido do São Paulo de 3-4-0 e com o pênalti marcado, porque de fato isso interferiu na sequência do campeonato. Mas até lá também o Palmeiras teve benefícios e erros a favor e contra. Então, cara, esse discurso ele cai no vazio quando você olha para o time e vê que o Palmeiras em 5 jogos fez 2 pontos, né? E tem uma coisa que eu venho falando há algum tempo aqui, que da parte do Palmeiras, o Abel só não fica se não quiser, mas eu tenho sentido, eu posso falar nesse aspecto, né, de que as pessoas que cercam um pouco ali o staff, sempre foram claros, ele vai ficar. Eu falei, olha, mudou um pouco o discurso agora. Vamos esperar, vamos ver. O próprio Abel falou, vamos esperar o final da época para ver e tal. Eu acho que tem um desgaste enorme e esse desgaste quem causa é a incapacidade do diretor esportivo, do Barros, de se expressar e de se comunicar, e da presidente do Palmeiras também entra nessa questão, porque ninguém controla o Abel. Ninguém controla, não no sentido de censura, amarra, controla no sentido de que o Palmeiras, institucionalmente, permite que o Abel seja a cara, né? O portador na delícia, quando ganha, e na dor, quando a coisa vai mal. E existe um desgaste, claro, nos últimos anos e meio ele tem ido muito mal na gestão do Palmeiras. Isso não preciso gritar, mostrar a minha amígdala, nada. As amígdalas, né? Amígdalas. Para quem ainda tem. Eu tenho, né? Então, eu não preciso gritar para repetir para vocês que ele foi muito mal na estratégia do jogo contra o Flamengo ano passado, fora de casa, contra o Botafogo, fora de casa. Perdeu um jogo que, se ele empata, ele poderia ter sido campeão brasileiro. Esse ano, de novo, o time, o discurso da minutagem, ele vai... o Palmeiras se classifica no final do campeonato estadual, o Corinthians ganha o diploma e o Aníbal é expulso com alguns minutos de jogo, no comecinho de jogo. Quer dizer, o Palmeiras perdeu aquela unidade, a própria frase dele, né? Cabeça fria não existe mais, e já há algum tempo. O Palmeiras toma gol na Copa do Brasil com um sujeito na frente da bola, o outro vem, empurra, bate a falta, gol do Corinthians. O Palmeiras toma gol de lateral, tomou 3 gols de lateral com o Abel, 2 agora na reta final do Campeonato Brasileiro. De quem é a responsabilidade? É minha? Não é minha. Né? Não é minha. É do jogador? Também. Mas é principalmente do Abel. Então, acho que essa forma como ele coloca as coisas e não... Ele mete o pau no Aníbal, que, de novo, foi mal. Ele põe o Veiga para marcar individual com 2.800 metros de altura, né? E depois critica o Rafael Veiga. Quer dizer, ele não assume nada. A responsa de quem é? Quem contratou esses caras? Né? Quem que agradeceu o Anderson Barros pelo Felipe Anderson? Quem que não faz o Felipe Anderson jogar minimamente a ponto de ser um jogador confiável? Né? Por que é que tantos jogadores estão em má fase e entraram em declínio técnico nos últimos 5 jogos, na hora em que o Palmeiras sempre cresceu? Porque não estamos falando de G6 mais. Nós estamos falando do Vitória, nós estamos falando do Grêmio, nós estamos falando do Fluminense, nós estamos falando de times que estão do 6º para baixo. Então,
Não tem explicação. O desgaste e tal. Qual é a explicação que eu posso dar para quem está me vendo agora? Você está tomando um amasso do Mirassol, consegue o gol de empate e primeiro toma um gol com 1 minuto e 40 com o teu zagueiro do lado esquerdo que estava do outro lado. E o Piquerez estava marcando a Ana de Armas. Ponto. Você toma um gol com 1 e 40. Aí vai lá, um parto para empatar, empata o jogo. E com 46 minutos, o que o Reinaldo e o Marcos Rocha sabem fazer bem, além de jogar bem, que eles jogam bem? Cruzar a bola na área no lateral, cara. Então, são questões de um time, de um elenco que não está pronto e não tem casca. Tem um amigo meu, Zé Ricardo, que vocês sabem quem é muito bem, que fala que o Palmeiras não tem estirpe de campeão. Este time não tem estirpe de campeão. Estirpe de campeão, essa palavra chique, bonita, ela aparece nestes momentos. Nestes momentos. Cara, 1-1 com o Mirassol estava bom. Não vai tomar gol de lateral. Espera acabar o primeiro tempo. Certo? Isso é responsabilidade do treinador. Se o mental do time esfarelou porque ele, Abel e comissão não estão conseguindo trazer isso para dentro de campo. Tá ficando no vestiário, né? Tá ficando fora. Ele sempre criticou os jogadores, ele sempre chamava na salinha e criticava os jogadores, né? Agora é todo jogo ele mete o pau em algum jogador. Agora, de novo, foi o Aníbal, né? O gol que o Facundo perde, ele também fala. Também fala. Cita. Então, assim, ele tem esse jeito. A gente conhece, vocês sabem, já estão convivendo com o português, é muito direto na fala, ele não tem meias palavras, né? Se você vai a Lisboa e pergunta como eu faço para chegar na padaria, ele fala, vai a pé. É diferente. O Vitor Pereira também fazia isso. É diferente, entendeu? É diferente, é um jeito diferente, isso não me espanta. Mas, de novo, você põe um time em campo. Cara, 7 jogadores que estavam em campo ontem jogaram mais de 45 jogos com a camisa do Palmeiras no ano. Então, não dá para dizer que, claro, você não tinha zagueiro em campo para pôr. Quando o Michael se machucou, não tinha zagueiro, o time se desorganizou. Mas, se você está fazendo um bom primeiro tempo, e eu concordo com ele, estava mesmo. Se você faz 1-0, poderia ter feito o segundo? Poderia, não fez. O Grêmio teve uma só oportunidade. Aí tem 47 e 50 de um jogo que foi até 48. Tem um arremesso lateral. O Marcos Rocha vem para a bola e eu em casa olho, o Marcos Leonardo está indo para a área. O Marcos Leonardo olha para o Wagner Leonardo. Ele pede para esperar. Para esperar. Espera. Exatamente, estou chegando. O Marcos Rocha jogando a bola. Para mim tem um agravante. Ele pede a toalha pro Gandula, ele tá secando a bola. Se ele tá secando a bola, é porque é óbvio. Mas não precisa secar a bola, bicho, pelo amor de Deus. Ele. Jesus amado. Mas a cena dele secar a bola com uma toalha, ela falou, eu vou lá. E tem 2 torres gêmeas dentro da área e os caras conseguiram tomar. E vai o Marcos o zagueiro, Wagner Leonardo, pro primeiro pau. Falei, vai tomar o gol. Boca maldita, né? E tomou. Aí, cara, você vai pro intervalo. O Grêmio já estava pressionado. O Mano com todos os dedos da mão conversando com a torcida. Tava 1-0, né? Você vai com 1-1, o time da casa cresce. As alterações do Mano fizeram com que o Grêmio crescesse. E aí entra novamente, né? Com 2-1, o pênalti aconteceu, o terceiro pênalti aconteceu. Agora, me expliquem a expulsão do Giai. Sim. Me expliquem. A regra qual é? A recomendação qual é? O que eu acho que ele deu foi falta muito brusca. Cara, ele puniu o jogador 2 vezes, Quando a falta é brusca, você... Entendeu? Não é só isso. Quando o jogador não tenta jogar, ele só tenta fazer a falta, né? Porque às vezes você tenta desarmar, tal, ele... Como o Aníbal. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Que é diferente. O cara faz um pênalti... Ele vai tentar dar o cara faz na um bola, pênalti proposital, toma o cartão amarelo e depois é expulso. Aí com 3-1 e 10, ainda que o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Benedetti, que fez uma excelente partida. Passa tudo, né? Passa tudo meio despercebido, mas para mim não passa. O Benedetti fez uma grande partida. Foi o melhor do Palmeiras no jogo, até fez o segundo gol lá no final.
né? O 3-2. Então, diante deste quadro, né? O que é melhor para o Palmeiras hoje? É uma pergunta boa a ser feita. O Abel continuar ou ir embora? Independentemente do resultado de sábado. A cara de susto. O que você acha? Calma, vou chegar lá. A gente podia fazer uma votação aqui, mas fala. É melhor para o Abel, para o Palmeiras, é melhor manter o treinador, mesmo que ele perca a final, e manter o treinador, mesmo que ele ganhe a final. O que vai ficar para o ano que vem? O que vai ficar para os próximos 2 anos? O desgaste vai continuar, né? O escudo sempre será o Abel Ferreira. A sinergia que tem os três, Abel, Leila e Barros, ela vai continuar. Então o Abel vai ficar sempre exposto. Ele está sempre exposto. A palavra do Palmeiras muitas vezes é a dele. Então, nessa hora, ao invés de participar de evento na CBF, a presidente tinha que estar em Porto Alegre e ela participar da coletiva, ela assumir a responsabilidade, ela dar uma palavra de alento para o torcedor do Palmeiras, que longe de ser uma vergonha, uma desgraça, você terminar o ano vice-campeão do terceiro, que é o que se encaminha no Campeonato Brasileiro, vice-campeão da Libertadores e segundo ou terceiro colocado nos 2 principais campeonatos, está longe de ser uma vergonha. É frustrante, é um fracasso, porque o Palmeiras se preparou e se colocou num outro lugar para disputar com o seu principal rival, hoje, que é o Flamengo, dentro da espanholização dita por você. Então, a minha conclusão é a seguinte, diante dessa sinergia entre os três, mandar ou não renovar o contrato, ou se o Abel não quiser ficar, não vai ter uma hecatombe, não vai ser uma coisa, ai meu Deus, o Palmeiras vai acabar, não vai, tá? Mas neste momento, diante dos 800 milhões investidos em 4 pagamentos, diante da construção deste elenco, planejado por ele, canetado por ele, feito por ele, seria bom que ele permanecesse até o final do ano que vem, pelo menos. Porque aí, a minha preocupação maior, eu sempre disse isso aqui, é 28. Não é 26 e 27. 28, essas figuras muito poderosas, Nobre, Leila, são figuras muito poderosas pela força do poder econômico. Não estou comparando os dois, só estou dizendo que ambos são economicamente resolvidos na vida. Quando elas saem do poder, elas deixam um vácuo muito grande. Então, o que me preocupa mais é 2028, 26 e 27, com Abel, sem Abel, com acertos ou erros, com Abel errando aqui e ali, o Palmeiras vai brigar pelos principais títulos da competição do Brasil. Vocês podem anotar isso que eu estou falando. Existem condições para isso. Beleza. Agora, 28 me preocupa mais. Presidente novo, tendo que reconstruir uma comissão técnica, né, diante de um treinador que ficaria 7 anos. Então, eu acho que para o Palmeiras seria melhor que ele ficasse pelo menos até o final de 26. Eu também acho.